Bolsonaro vai ser preso, Cacai? Desculpa pela pergunta tão direta dessa forma. Mas... Veja bem, eu entendo que o Bolsonaro é um serial killer em matéria de crime. Né? Em matéria de crime de improbidade, que daria seguramente o impeachment, a Dilma foi caçada sem ter crime, que é um escândalo. O Bolsonaro teve inúmeros crimes, mas ele detinha a base na Câmara. O impeachment é um processo político-jurídico. Na verdade, a Dilma não tinha a questão jurídica, mas não tinha sustentação política. Tudo é muito complicado e a gente sabe como funciona. Agora, o processo de impeachment acabou. Se acabou o mandato, não dá que se falar em impeachment. Agora, eu entendo que o Bolsonaro vai ter inúmeros processos criminais. Não é tão somente, e o que já é grave, a questão das joias, uma série de questões que estão sendo levantadas hoje. Eu penso que o Procurador-Geral da República, que é um homem sério, um homem que tem uma formação mais conservadora do que eu gostaria que tivesse um Procurador da República, mas é sério, é íntegro, tem feito um trabalho muito interessante nesse primeiro momento, e acho que ele tem a obrigação, é muita ousadia falar isso para o Procurador da República, mas eu falei isso N vezes para o Aras e falei isso N vezes para o Lira, tem a obrigação de não deixar na gaveta os inúmeros inquéritos da época da pandemia. Isso é muito grave. Nós fizemos uma representação, eu não faço política de ordem, mas assinei junto com vários advogados que eu respeito muito da ordem, imputando responsabilidade criminal por pelo menos 1/3 da morte de 700 mil brasileiros. Isso foi ontem, Vieira. Isso não pode ser apagado. Quando eu falava dos poderes imperiais do Ministério Público, propus até que fizéssemos uma tentativa de mudança. Falei na época, especialmente com o Renan e com o Randolfo, que a minha preocupação era que aquela CPI que paralisou o país não tivesse efetividade, não chegasse a necessária ou impeachment do presidente ou um processo criminal do presidente com o seu devido afastamento. E eu tinha razão, infelizmente, porque isso não aconteceu. Mas esses fatos, eles não estão todos ainda definitivamente, eu diria, arquivados, porque no processo penal tem uma regra que quando o Ministério Público pede o arquivamento e o Judiciário arquiva, só pode ser reaberto se tiver fatos novos. Mas tem muitos fatos que não foram analisados. Eu sou um advogado criminal com uma formação garantista muito forte. Não sou um cara que prezo e tenho alegria com qualquer condenação, prisão, muito menos. Sou um abolicionista penal. Porém, eu não vejo como não responsabilizar criminalmente o Bolsonaro. Não vejo como. Penso que aquilo que está lá da pandemia ainda vai ser discutido, mas especialmente o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, nós não podemos ver prisão de... Primeira prisão de mais de 1.300, aquilo que são os que estão ensaiando para ser terroristas, na expressão do ministro Luiz Roberto Barroso, e sem que sejam responsabilizados aqueles que realmente tramaram todo esse golpe. São os financiadores, são os políticos, vários deles, são os militares, e especialmente aqueles que seriam os grandes beneficiários desse golpe, que é especialmente o presidente Bolsonaro. Então, eu não vejo muito como sair disso. No entanto, eu tenho defendido, embora tenha sido muito criticado pelos nossos amigos de esquerda, que eu não vejo motivo de prisão agora. Acho que nós temos que... Veja bem, eu falei já isso várias vezes. O julgamento das eleições passadas, nós estávamos entre a barbárie e a civilização. Ganhou a civilização. Mas se nós utilizarmos os métodos da barbárie, ou seja, prisão sem ter um fundamento muito forte, nós estaremos utilizando os métodos que eles utilizavam, os lavajatistas e tal. Aí, o que significa? Significa que nós perdemos, que a barbárie venceu. Porque eu vou adotar os métodos da barbárie. Eu não permito isso, nem para mim, nem para a sociedade democrática que eu quero. Então, assim, não existe nesse momento, salvo se tem elementos que eu desconheço, nenhuma contemporaneidade de fatos do Bolsonaro que justificariam a prisão agora. Mas existem inúmeros fatos para um processo criminal. Processo criminal dentro de toda a estrutura assim, democrática do processo penal. O processo penal tem que ser um processo penal democrático. E que, ao final, resultará, no meu ponto de vista, numa série de condenações desse grupo que ainda se julga impune. Mas eu acho que a prisão será a consequência de um amadurecimento democrático do processo penal e da democracia no Brasil.